O Sol é a peça-chave do sistema solar. Sua energia é responsável pelos fenômenos meteorológicos e pelo clima aqui da Terra. Sua luz tem valor inestimável para o ser humano, desde a produção de vitamina D até mesmo na saúde emocional. Porém, o mesmo Sol que produz a alegria das crianças brincando num parque, a alegria das mulheres ao se bronzear ou dos rapazes em cima de uma prancha na praia, produz diferentes reações a depender da superfície sobre a qual ele incide. O mesmo Sol que endurece o barro e permite que até tijolos possam ser feitos é o mesmo Sol que derrete a manteiga, que derrete o gelo e mudam a sua natureza. Os efeitos da graça de Deus na vida do ser humano podem ser comparados aos efeitos do Sol. Alguns, quando entram em contato com a maravilhosa verdade da graça de Cristo, endurecem o seu coração, resistindo às verdades e resistindo ao convite ao chamado de Deus. Mas outros têm o seu coração derretido pela graça de Cristo e transformam-se realmente em novas criaturas. Não é à toa que em Hebreus 3, versículos 7 e 8, somos advertidos a ouvir a voz do Espírito Santo. Esse texto diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas será que essa tal mudança do sol da justiça, da graça salvadora de Cristo, é capaz de mudar até a nossa personalidade? O que é que muda e o que é que permanece quando realmente aceitamos a graça? Acompanhe então agora a entrevista do programa Vida Mais Viva, porque graça e vida cristã é o tema de hoje. Esse é o programa Vida Mais Viva, você é muito bem-vindo, que alegria recebê-lo aqui na nossa casa mais uma vez. Nós estamos aqui conversando e você pode fazer parte dessa conversa. Como é que é possível que você participe, para que a gente possa ouvir o que você tem a dizer? Você tem 3 mecanismos. Você pode falar com a gente através do Facebook. Você sabe que a gente tem uma página lá, pode entrar, curtir, comentar. Nós temos também um canal no YouTube. Você pode entrar, inscrever-se no canal e o nosso beijo especial a todos que já têm se inscrito e cada vez mais se inscrito no nosso canal do YouTube. Lá você vai receber um aviso toda vez que a gente coloca um vídeo novo. Os programas, na medida que a gente vai gravando, apresentando, você vai recebendo. E também tem os programas anteriores. Você pode entrar lá e ajudar a gente a compartilhar as ideias, você pode ajudar alguém com as palavras que a gente diz aqui, porque tudo é sempre preparado com tanto carinho para você. E tem mais uma forma, no site da TV Novo Tempo nós também temos um blog. Se você entrar lá, novotempo.com, você vai encontrar o programa Vida Mais Viva. Por todos esses mecanismos a gente sempre quer ouvir você, sua sugestão e seu pedido de oração. Você sabe que a gente já tem falado há algumas semanas sobre a importância da graça de Cristo na nossa vida. Mas às vezes a gente pode ficar pensando que isso fica dentro de um campo das ideias, né? Uma coisa muito intelectual, de modo que hoje nós vamos mostrar que isso não é só intelectual, é prática. Hoje a gente vai falar sobre graça e vida cristã de forma prática mesmo. E os nossos convidados são aqueles que você já conhece. Se é a primeira vez que você está nos vendo, que você de repente ligou a televisão e está vendo pela primeira vez o programa Vida Mais Viva, então eu vou apresentar os nossos convidados. Pastor Chaguri, professor Muniz, que alegria tê-los mais uma vez no programa Vida Mais Viva. É com grande satisfação que estamos aqui, que Deus abençoe. Hoje um tema maravilhoso sobre a graça e a vida cristã, e creio que será de grande importância para a sua vida. Uma alegria mais uma vez estar aqui, doutora Mariana, para a gente navegar um pouco nesse mar lindo que é a graça de Deus, canalizando isso tudo para a nossa vida individual. De prática, né? A gente parece que sai um pouco do campo das ideias e lembra que a graça é uma coisa que está no nosso dia a dia. Né? Operando em nós. Com certeza. E eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje a partir do seguinte aspecto. Quando a gente usa o peso de cristão, eu aceito a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo, eu sou chamada de cristão. E isso às vezes parece que é um peso, porque ser cristão me dá a impressão de que eu tenho que viver como Cristo. E isso é um alto padrão moral, não é verdade? Como é que a gente consegue viver de acordo com esse alto grau, esse alto padrão moral que é carregar o nome de cristão? Eu creio que ser cristão é viver em Cristo, né?
A gente só consegue viver esse padrão do cristianismo, padrão ensinado pelo Mestre, por Jesus, quando permanecemos em Cristo, estando em Cristo. Vida cristã é isso. Não existe vida cristã sem Jesus Cristo. Com certeza. Vida cristã sem Jesus é utópica, é irreal. Entretanto, você observa no decorrer da história religiosa, da vida de muitos, que muitos vivem uma vida cristã, mas sem Cristo. Isso, parece incongruente, mas existe. Existe. E por quê? Porque vive um cristianismo legalista, né? Quando vida cristã é você estar em Jesus, buscar em Jesus, ter comunhão em Jesus, conviver com Jesus. Professor Muniz, como que é isso? Viver a vida cristã sem Cristo. Como que é isso? Como a gente atinge essa elevada moralidade? Às vezes nós encontramos pessoas na gestão do ser humano com uma postura bem sádica. Um exemplo, delegar responsabilidade, mas não delegar apoio, ou retirar apoio. Olha, isso é realmente muito cruel. Com certeza. O Senhor Deus, o Senhor Jesus jamais faz isso. Ele jamais nos chamaria para um viver ético, moral, como é o cristianismo, elevadíssimo, sem nos dar o apoio. Com certeza. Então, é um chamado não apenas ao viver cristão, mas é um chamado à dotação de poder. Ele fala, vem, mas ele te mostra como, né? E eu te capacito. Então, a graça de Deus, ela tem 2 estágios. A graça que eu recebo foi uma graça oferecida. A graça pela qual eu vivo é graça habilitadora, é graça capacitadora. Veja só, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu amigo pastor Chaguri tem toda a razão. O viver cristão é em Cristo, por Cristo, Cristo em nós. É a única esperança da glória. Na verdade, existir em mim, influenciando outros. O texto bíblico de São João, capítulo 15, o versículo 5, nos diz o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isso é vida cristã. Sem mim, nada podeis fazer. O que Jesus está nos dizendo? É maravilhoso. O que Jesus está nos dizendo aqui nesse texto esplêndido? Jesus está dizendo o seguinte, que vida cristã, fruto, está nesse relacionamento que você tem com Ele, com o Senhor. Sem Jesus Cristo, você parte para um legalismo. Então, aqui, de certa forma, ele está destruindo todo tipo de fruto sem Ele. Qualquer fruto sem Ele não é fruto cristão. É fruto próprio. E fruto próprio, ele apodrece, não dá resultado. É interessante situar o raciocínio de Cristo. Ele está dirigindo a vida cristã. Se na providência da salvação nós não podemos fazer nada, porque foi Ele quem providenciou, fora de nós, sem a nossa participação, assumindo a nossa causa, nós não participamos nisso. Mas ele também diz, na vida cristã, sem mim você não pode fazer nada. Quer dizer, Ele é tudo na providência e na dinâmica da salvação em nós. Esse exemplo é tudo, é maravilhoso mesmo, porque da mesma forma que a folhinha ali que está na pontinha da árvore, ela não consegue se manter verde nem produzir frutinho se ela não receber a seiva que vem de lá de baixo, né? Esse exemplo é fantástico. Agora vocês mencionaram uma questão de ética. Da onde vem, então, o professor Muniz falou sobre a base ética. Da onde vem a base ética da vida cristã? A base ética do cristianismo é a lei de Deus, não tem como fugir disso. A lei de Deus, cuja síntese é o amor. Não é? A lei de Deus me verticaliza para Deus, os 4 primeiros mandamentos, e ela faz com que a minha atenção também se volte para o horizontal, para os meus semelhantes. A base ética de Deus é ame a Deus
porque Ele o amou. Você tem motivos para amá-lo. E ame o seu próximo de forma prática. Ame o seu próximo com vontade, porque você sabe que desejo é um querer passivo. Vontade é um querer ativo. Então o cristão ele não tem apenas desejo de amar. Ele ama na prática. Ele põe a mão na massa, ele ajuda, ele socorre, ele pega, ele carrega. Vida cristã é isso, é amar. É isso mesmo. E a base ética disso é a santa lei de Deus. Que também, cuja base também é amar. Eu vou dizer uma coisa para ti. Todas as nações onde o evangelho entrou e onde a lei de Deus foi respeitada, essa nação foi diferente. Hoje os teólogos sabem, os pastores sabem, os padres sabem, os líderes cristãos sabem que a tragédia, essa falácia, por exemplo, da própria família e de outros valores, totalmente ligada à ausência da lei de Deus como padrão da vida moral do ser humano. Então, sua pergunta é: qual é a base moral para essa ética? É a lei de Deus. Se você ler o Salmo 119, é uma exaltação à santa lei de Deus. Com certeza. Ela, na verdade, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, nós estamos à vontade para falar isso, porque a ênfase à lei de Deus como conduta é porque a graça veio como libertação. Claro, a gente já falou em vários programas isso, a gente entendeu que a lei, o obedecer à lei vem como consequência do entender que a graça de Cristo me salvou. Interessante é o seguinte, que em todas as sociedades existem códigos de ética. Mas qual é a diferença entre um código de ética da sociedade, um código de ética humano, e o código de ética de Deus? Qual é a diferença disso aí? A diferença está que o código de ética da sociedade ele é imposto. E o homem ele precisa cumprir. O código de ética de Deus, ele é por transformação. Eu faço porque estou transformado em Cristo. Isso é vida cristã. Consequência. Isso é vida cristã. Ninguém consegue respeitar um código de ética divino a não ser que ele esteja transformado. Um ímpio não é capaz de respeitar. Viver a essa altura, né? Um ímpio não é capaz de respeitar esse código. Ele não tem essa capacidade. Ainda não recebeu este apoio, este mérito do Santo Espírito de Deus. Mas com a atuação de Deus, ele se torna agora transformado e capaz de respeitar um código. Então, vida cristã é isso, a base está na nossa transformação. Eu só consigo estar em Cristo transformado, de uma outra forma não há possibilidade. E até aquele exemplo de como ele sendo a videira e nós os ramos, né? Quem é que liga? Eu é que me ligo à videira ou a videira vai, me busca, me coloca ali como um raminho? Como é que é feita essa ligação do estar em Cristo? Porque, pelo que eu estou entendendo, é daí que vem a força, é isso? Primeiro ponto, atuação do Espírito. O Senhor Jesus disse: enviarei um outro Consolador. Então, se hoje, você que está nos assistindo aí, de repente tem o Senhor tocado no seu coração e você tem sentido desejo por Deus, isso é obra do Espírito, não é obra humana. É o Espírito atuando na sua vida, o Santo Espírito de Deus atuando na sua vida. Então, nós entregamos a vida a Cristo, nós entregamos a vida à videira quando somos tocados pelo Espírito. Uma vez que fomos tocados pelo Espírito, vamos à videira. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra de Deus. Então nós vamos a Ele pela atuação do Espírito na nossa vida. Então, de uma certa forma, é Ele que leva. E o Espírito atua, Ele nos convence que é importante estarmos com Ele, participarmos com Ele. Estando nele, agora adquiriremos força para permanecermos nele. Todo o princípio da salvação em Cristo Jesus é Deus agindo. Ele tomou iniciativa, Ele providenciou, Ele assumiu nossa culpa, Ele veio atrás, parábola do pastor buscando a ovelha. Ele nos liga a Ele
quando nós aceitamos, mas é tudo ação dele. Ele é sempre estímulo, Seja nós somos resposta. o Espírito, seja através do Espírito, que é Sim, Deus também, é isso cada mesmo. um com o seu papel, mas é sempre Deus ligando. Então, estar em Isso. Cristo é um papel Isso. que quando vocês falam estar em Cristo, é uma coisa que Deus até faz por nós. Interessante, sempre respeitando o nosso querer, nossa vontade. Quando ele disse permanecei, ele não está dizendo que eu tenho poder para permanecer nele por mim mesmo. Não, ele está dizendo permanecei no meu amor, permanecei em mim. Isso significa você tem motivos para isso. Eu permaneço em cima de uma atuação prévia dele. Diz que Jesus Cristo foi um dos únicos, se não o único líder no mundo que franqueou aos seus liderados que o abandonassem. Quando ele diz, vocês querem também me abandonar? Isso para dizer que essa ligação com ele é absolutamente voluntária, né? Claro, com Voluntária. certeza. Agora vocês ficaram falando sobre essa questão de estar em Cristo, que levaria a uma espécie de mudança de atitude, certo? Sim. Então aí eu pergunto, o cristão, quando está em Cristo, como a gente mencionou agora, muda de personalidade? Personalidade não. Se tem uma coisa que o Senhor respeita, é a personalidade. Porque ela está estruturada até os 7 anos e nós entendemos que isso foi o querer dele. O que ele faz é educar o Ele ser humano. criou o ser humano com personalidade, é isso? A psicologia diz que a gente nasce pelo menos com 40%, isso é genético, não é? Não tenho a mínima dúvida isso. Cada um de nós temos a nossa personalidade. Uma pré, né? Uma pré-personalidade, né? Exatamente. É. E o meio vem a contribuir isso, mas ele quer que nós sejamos felizes, influenciemos outros para a felicidade, honremos o seu nome e o esperemos em glória e majestade dentro das nossas características. Ele nos usa como nós somos. Existe um princípio em psicologia que diz o seguinte, ninguém muda. Ai, ai. Ninguém muda. Nós nos educamos. Quer um exemplo? Quero Exemplo sim. prático. Aí Quero o pastor sim. você falou que nós falaríamos de forma muito prática. Jesus Cristo tinha 2 discípulos chamados filhos do trovão, Tiago e João. Coléricos, atrevidos, corajosos, determinados, ousados. Olha que coisa linda, mas pavio curto. Autoritários, frios, despóticos, beligerante de bélico, briguentos. E de repente, esses caras, no contato com Cristo, se transformam como João no discípulo do amor. Fica ali, filhinhos, meus amados. Isso, aí você pergunta, se você perguntar, mas ele não mudou? Não, ele se educou. Mudança é quando se mexe no positivo da nossa estrutura emocional. Ele mudaria se ele deixasse de ser corajoso e passasse a ser tímido. Se ele deixasse de ser audacioso e se tornasse ameno. Ele continua autoritário, ele continuou determinado, ousado, corajoso, enfrentou Domiciano, agora não mais briguento, atrevido, um cara agora apaziguador, não uma pessoa mais que machucava com facilidade. É como se a gente tivesse o nosso potencial aproveitado para o mal, enquanto a gente está no pecado, sobre o domínio, né, do pecado, da natureza pecaminosa, e aí depois que a gente começa o caminhar cristão, a gente usa o nosso mesmo potencial, só que para o bem. Isso, exatamente, porque quando você tem uma pessoa, pensa, por exemplo, numa pessoa, vou te dar um exemplo na Bíblia. Timóteo era um homem ameno, uma pessoa amável, prestativa, calma e serena. Deus o usou em suas características como um grande pastor local. Com certeza. Paulo era diferente. E Deus usa Paulo da forma como nós conhecemos. A pergunta então, Deus, a personalidade se altera? Ela não se altera, ela é educada. E aproveitada de separar acordo trigo do joio? com a sua Com possibilidade de certeza. disponibilidade. Isso acontece mediante esse estar em Cristo. Não existe uma outra fórmula de nós sermos reeducados, transformados, a não ser em Cristo. Não existe um outro caminho a não ser em Cristo, porque é mudança de caráter.
né? Mudança de atitude, é transformação de forma holística, total na vida do homem. Você pega, por exemplo, Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito, aprendeu de toda a ciência do Egito, conhecia a respeito de tudo. Deus o tirou do Egito, mas ele precisou viver 40 anos no deserto agora. Desaprender e aprender. Aprender agora de Deus, aprender das maravilhas de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da libertação de Deus. Então, e isso se deu mediante estar em Deus, com Deus, participar com Deus. No chamado de Deus a Moisés, Deus então ele olhou e disse a Moisés, Moisés, chegue aqui, vem cá. Você vê que é um chamado, é Deus chamando, vinde a mim, vem aqui Moisés, chegue mais perto. Moisés foi chegando, observando que aquela sarça queimava e não parava de queimar. Aí Deus disse, olha, tira as suas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa, é lugar sagrado. O que Deus estava dizendo? Eu vou tirar toda esta roupagem que você aprendeu até agora, todo esse sistema educacional que você aprendeu até agora, tudo aquilo que não faz parte do meu reino, e eu vou transformar a sua vida. Vou transformar a sua vida. Só que o Moisés, que era o Moisés que enfrentava, o Moisés que era o príncipe do Egito, também é o Moisés de Deus. É o mesmo. Claro. É o homem que mantém a sua personalidade, mas agora atuando em prol de Deus, com outras perspectivas que até então ele desconhecia e conheceu através do poder do Senhor. Então, para ficar claro, o que é que fica e o que é que muda? Tudo que é positivo em nossa personalidade é divinal, é imagem de Deus. O negativo é opcional. Pensa numa pessoa, pensar que numa pessoa rápida, ligeira, inquieta, senso de urgência, isso ela é, mas ela tende a ser pavio curto, ríspida, grosseira, isso ela não é. Isso ela escolhe ser. Assim. Ela tem a tendência de ser assim. Ela escolhe ser assim. O que fica é o lado divinal. Esse lado carnal, ele é suplantado pela graça. Aqui não tem desculpa. A graça foi concedida para vivermos acima dessas inclinações que machucam os outros, que criam um clima tóxico. Essa mudança, a gente se dá conta dela? Você citou o exemplo dos filhos do trovão. Eles pedem para Deus operar essa mudança neles, ou eles mudam, não percebem, e as pessoas é que notam, nossa, como mudou o Tiago, como mudou o João, como mudou o Chaguri, o Muniz, a Mariana. Conviva com uma pessoa durante alguns anos, durante algum tempo. Não vai demorar muito para que os hábitos daquela pessoa estejam impregnados na sua vida e os seus na vida dela. Quando nós convivemos com Deus, com Cristo, essa convivência nos transforma de forma imperceptível, mas com o passar do tempo, ao nós olharmos para trás, nós veremos que somos pessoas diferentes. Nós somos criaturas diferentes. Isso pela ação de Deus na nossa vida, por esse convívio que eu tive com o Senhor, esse processo maravilhoso com Deus. Excelente exemplo, né? Aquilo que a gente contempla tem a ver com aquilo que a gente vai ser, né? Sim, quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra. Paulo diz, vós sois a carta de Cristo. Há uma consciência assim. Por exemplo, aquele cego que Jesus curou e diz assim, olha, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Isso significa que o cristão tem consciência de que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso, evidentemente, retorna para o Senhor em forma de louvor. Com certeza. Mas é impossível o poder de Deus atuar em nós, nos ajustando emocional, moral, social, espiritualmente, sem que sintamos isso. Sentimos sim e damos glória a Ele. Com tudo aquilo que a gente conversou, queria que cada um de vocês respondesse qual é o segredo para uma vida cristã vitoriosa? O segredo para uma vida cristã vitoriosa, eu creio que se divide aí em pelo menos dois aspectos. O primeiro é você estar disposto a viver essa vida. Deus não obriga ninguém a viver com Ele. Deus, Ele não escolhe um e Ele destrói outros.
Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas. Então, nós necessitamos estarmos dispostos a conviver com o Senhor, viver em Deus. Então, a primeira coisa é a disposição. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha, disposição em viver em Jesus. A segunda, que creio que é a mais importante, e aí eu quero falar para você, meu amigo, é que viver em Cristo não é somente disposição. É você ter a capacidade de entender o Evangelho, de você assimilar este Evangelho, de você aceitar a vontade de Deus na sua vida. Você só terá sucesso na sua vida espiritual quando você tiver disposição para tal e você tiver um coração aberto para viver o Evangelho de Cristo. Então viva e seja feliz em Jesus Cristo. Excelente. E você, professor? Olha, é a consciência de que Cristo é em nós o que Ele espera de nós. Significa que Ele veio, expulsou os habitantes anteriores e assumiu o comando da vida. Vou citar aqui rapidamente duas passagens. Evangelho de João 14, verso 23, ele disse: eu habitarei naquele que acreditar na minha palavra, e o Pai também. Paulo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, o Espírito Santo habita. Uma vida cristã vitoriosa é essa que é vivida em consciência. Eu gosto do raciocínio de Paulo, ele diz assim: eu só sou forte quando eu me reconheço fraco. Esse é o segredo. Sou forte, sou fraco, mas aquele que habita em nós não sabe o que é derrota. Então a vida cristã é teocêntrica, jamais egocêntrica. Esse é o segredo. Cristo em nós. Centro, né? O Senhor Deus em nós. É isso mesmo. Que alegria estar com vocês. Mais um programa Vida Mais Viva. E a semana que vem a gente conversa mais, não é verdade? Amém. E a você que ficou conosco também, o nosso muito obrigada. Doou o seu tempo lembrando. O Senhor Jesus já fez tudo, mas Ele depende da sua escolha. Ele pode fazer tudo por você e em você, desde que você permita. Então, o meu apelo hoje, permita que o Senhor faça uma obra maravilhosa na sua vida e que você possa viver uma vida cristã plena. Amém. Ele pode fazer tudo por você. Fique com Deus e até a semana que vem. Amém.